Concorrência. Artigo 28, Lei 14.133 de 2021. Introdução. Você já ouviu falar em licitação? Sabe o que é uma concorrência? Calma, não é uma competição esportiva, mas pode ter disputa sim. Bora entender? O que é concorrência? A concorrência é uma das modalidades de licitação previstas na Lei de Licitações, a Lei nº 14.133, de 2021. É a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia e é considerada uma modalidade genérica em que podem participar quaisquer interessados. Quando a concorrência é usada? Em razão da natureza do objeto, a concorrência se faz obrigatória na celebração de determinados contratos, em razão da importância conferida a essas avanças. E quais seriam esses casos? O primeiro é o contrato de concessão de serviço público. No que tange às concessões, a concorrência é modalidade obrigatória. Na concessão de serviço público, que é regulamentado pela Lei nº 8.987 de 95, a administração pública contrata determinada empresa que será responsável pela prestação de um determinado serviço público e será remunerada pelo usuário do serviço. Nesses casos, a lei exige a utilização da modalidade concorrência ou diálogo competitivo independente do valor do contrato a ser celebrado. O segundo caso é o das parcerias público-privadas. Nesse caso, a lei regulamenta duas espécies de concessão, denominadas de parcerias público-privadas. Há, nessa situação, a previsão de celebração de contratos de concessão patrocinada ou de concessão administrativa. Em ambos os casos, o artigo 10 do referido diploma legal define a exigência de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. E quem pode participar? Qualquer empresa que atenda aos requisitos do edital pode participar. Isso mesmo, a ideia é dar oportunidade ampla e garantir que vença a proposta mais vantajosa para a administração. Como funciona a concorrência? É importante entender que em uma licitação temos as fases internas e externas. Funciona assim. Temos a fase preparatória, onde a administração deve expor os motivos da contratação e definir o objeto. É uma fase interna. Depois, deve-se declarar que há previsão de recursos orçamentários. Além disso, a administração deve definir, no edital, o critério de aceitabilidade das propostas e deve prever o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formatação. É também necessário definir as despesas de caráter continuado, que são os gastos com o contrato a ser celebrado que poderão ultrapassar um exercício financeiro. É uma fase interna. Se for contratação para execução de obras, a lei exige ainda a realização de um projeto básico aprovado pela autoridade competente disponível para que os interessados em participar da licitação tenham amplo conhecimento. É importante ressaltar que é vedada a participação, ainda que indiretamente, do autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. O artigo 21 da Lei nº 14.133 de 2021 prevê a possibilidade de convocação de audiência pública, com antecedência mínima de 8 dias úteis, que poderá ser realizada presencialmente ou à distância por meio eletrônico. Também é possível que a administração submeta a licitação à consulta pública. Nesse caso, não haverá uma audiência com a participação dos interessados, mas será disponibilizado a eles o acesso aos elementos da futura contratação, permitindo que enviem sugestões em prazo fixado. O poder público deverá apresentar o valor estimado da contratação, compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Ainda na fase interna, o poder público deve elaborar a minuta do edital de licitação que será encaminhado ao órgão de consultoria jurídica para aprovação. Na fase externa, a administração vai divulgar o edital de licitação em sítio eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e facultativamente no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade responsável pelo certame. Inicia-se o prazo para a impugnação administrativa do edital, seguido pela apresentação de propostas pelos licitantes, podendo ser no modo de disputa aberto, por meio de lances públicos e sucessivos, ou fechado, de forma sigilosa até a data e hora designadas para divulgação. Após, inicia-se o julgamento das propostas, primeiramente avaliando a regularidade formal e material, depois, segundo os critérios constantes no edital. Em seguida, iniciamos a fase de habilitação, onde se analisa a documentação dos licitantes a fim de verificar se tem idoneidade para contratar com o poder público. Nessa fase, se inicia a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal, social e trabalhista.
Divulgada a decisão final acerca da habilitação ou inabilitação dos licitantes, abre-se o prazo para que interponha recurso, que é de 3 dias úteis, a contar da lavratura da ata. Por último, temos o encerramento. Nessa fase, o processo é enviado à autoridade superior, a quem compete verificar os atos anteriores praticados pelo agente de contratação ou comissão de contratação, analisando sua adequação às normas legais e os princípios constitucionais pertinentes. Declarado o vencedor, este fica vinculado ao cumprimento da proposta apresentada. Por fim, caso o vencedor não possa contratar, o Estado só poderá celebrar o contrato nos termos da proposta vencedora, chamando os demais licitantes na ordem de classificação. Tudo com base em critérios objetivos, hein? Nada de jeitinho brasileiro. E se tiver empate ou recurso? Se tiver empate, tem critério de desempate previsto. Se alguém não concordar com o resultado, pode entrar com recurso, claro. A lei garante o contraditório e a ampla defesa. Por que é importante? A concorrência garante mais transparência, mais eficiência e menos chance de corrupção. E no fim, quem ganha é a sociedade. Diferença entre as leis, comparativo entre 8.666 de 93 e 14.133 de 21. Agora um detalhe que vale ouro. A concorrência já existia na lei antiga, a lei número 8.666 de 1993. Lá, ela era praticamente obrigatória para contratos com valores altos. Tinha fases rígidas. Primeiro habilita, depois julga. Já na Lei 14.133 de 2021, a concorrência ficou mais moderna. Pode seguir o procedimento comum, mas flexível. No novo regramento, não faz distinção entre modalidades licitatórias em razão do valor. A ordem das fases pode mudar. Primeiro julga as propostas e só depois habilita, por exemplo. E o foco é sempre na eficiência e competitividade. Resumindo, a nova lei deixou a concorrência mais inteligente, sem perder a lisura do processo. Casos para análise e entendimento. Construção de um novo hospital regional. Imagine que na cidade de Goiânia foi identificada uma necessidade de construção de um novo hospital regional, uma obra de engenharia de alta complexidade e enorme impacto social. Fase preparatória. 1. Justificativa e definição do objeto. A Secretaria de Saúde identifica a necessidade, realiza estudos de viabilidade, exposição de motivos da contratação e define claramente o objeto. Construção de um hospital regional com X leitos, UTI, centro cirúrgico, conforme projeto básico anexo. 2. Elaboração do projeto básico. Engenheiros e arquitetos detalham todas as especificações técnicas, plantas, memoriais, descritivos. 3. Orçamento detalhado. Ao levantamento de custos de materiais, mão de obra, equipamentos, licenças, a administração pública estima o valor da contratação. 4. Previsão de recursos orçamentários. A lei orçamentária anual deve prever os recursos. 5. Elaboração da minuta do edital, contendo todas as regras, critérios de julgamento, exemplo, menor preço ou melhor técnica e preço, exigências de habilitação, prazos e o anexo do projeto básico. 6. Parecer jurídico. A assessoria jurídica analisa a legalidade de todo o processo e da minuta do edital. Fase externa. Com tudo pronto, inicia-se a fase externa. 1. Divulgação do edital. O edital é publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas e em outros meios, como o Diário Oficial e jornais de grande circulação. 2. Apresentação de propostas. As construtoras interessadas preparam e enviam suas propostas técnicas e de preço. 3. Julgamento. A comissão de licitação analisa as propostas. Se for menor preço, vence a mais barata que atende ao edital. Se for técnica e preço, há uma ponderação. 4. Habilitação. A empresa vencedora, na fase de julgamento, apresenta seus documentos: regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. 5. Recursos. Abre-se prazos para eventuais recursos das demais licitantes. 6. Adjudicação e homologação. Após julgar os recursos, se houver, a autoridade competente adjudica o objeto à vencedora e homologa o processo. 7. Finalmente, o contrato para execução da obra é assinado. Caso 2. Desenvolvimento de um sistema de gestão educacional integrado. Agora, um bem especial e um serviço técnico especializado: o desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão educacional para toda a rede estadual de ensino, na fase preparatória. 1. Termo de referência detalhado. A Secretaria de Educação, com apoio técnico de TI, elabora um TR minucioso. Funcionalidades do sistema, matrículas, notas, frequência, comunicação com os pais, requisitos de segurança, integração com outros sistemas, prazos de desenvolvimento e implantação, suporte técnico. 2. Análise de mercado e orçamento. Pesquisa de soluções existentes e estimativa de custos. 3.
Definição de critérios de julgamento. Poderia ser técnica e preço, valorizando a expertise e a qualidade da solução proposta. 4. Matriz de alocação de riscos. Identificação de riscos como atrasos no desenvolvimento, falhas de segurança e quem arcará com eles. 5. Minuto do edital e parecer jurídico. Seguem o mesmo rito. Pode haver cláusulas de preferência para a tecnologia nacional se justificando. Fase externa. Sistema. 1. Divulgação do edital no PNCP. 2. Apresentação de propostas. Empresas de TI apresentam suas soluções detalhando a arquitetura do sistema, cronograma, equipe técnica e preço. 3. Julgamento. Análise rigorosa das propostas técnicas e das propostas de preço. Pode haver uma etapa de lances, um modo de disputa aberto e fechado, para otimizar o preço após a classificação técnica. 4. Habilitação. Verificação da capacidade técnica da empresa, portfólio, certificações da equipe e saúde financeira. 5. Adjudicação, homologação e contrato para o desenvolvimento e implantação do sistema. Caso 3. Contratação de serviços de limpeza e conservação predial de grande porte. Vamos ao serviço contínuo, mas de grande escala. A contratação de uma empresa para limpeza e conservação de múltiplos edifícios públicos de uma capital. A fase preparatória, levantamento das necessidades. Mapeamento de todas as áreas a serem limpas, frequência, tipos de materiais e o número estimado de postos de serviço. Termo de referência, especificação dos serviços, padrões de qualidade, insumos, uniformes e equipamentos. Orçamento base, composição de custos, salários, encargos, insumos, lucro e despesas administrativas. Indicação de dotação orçamentária. Como são despesas de caráter continuado, a adequação orçamentária é crucial. Minuta do edital e parecer jurídico. Critério de julgamento, geralmente menor preço por lote ou global. Na fase externa, divulgação do edital no PNCP, apresentação de propostas, empresas especializadas em serviços de limpeza apresentam seus preços. Julgamento, análise das propostas para selecionar o menor preço que cumpra as exigências do edital. A Lei 14.133 permite uma fase de lances. Habilitação, comprovação de regularidade e qualificação técnica, atestados de capacidade para serviços similares e econômico-financeira. Adjudicação, homologação e contrato. Caso 4. Aquisição de frota de veículos pesados, caminhões, para a Defesa Civil. Agora, a aquisição de bens, uma nova frota de caminhões equipados para a Defesa Civil Estadual. Na fase preparatória, especificação técnica detalhada, definição dos tipos de caminhões, tração, capacidade de carga, implementos como guincho, caçambas especiais, normas técnicas a serem atendidas, pesquisa de mercado e orçamento estimado, possibilidade de margem de preferência, para bens manufaturados nacionais, conforme regulamento. Minuta do edital e parecer jurídico. O critério é o menor preço por item ou lote. Na fase externa, divulgação do edital no PNCP, apresentação de propostas. Fabricantes ou revendedores autorizados enviam suas propostas. Julgamento, verificação do atendimento às especificações técnicas e seleção do menor preço. Habilitação, documentação da empresa e comprovação de que os veículos ofertados atendem às normas. Adjudicação, homologação e contrato de compra e venda. Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de uma nova rodovia estatal. Voltamos aos serviços de engenharia, mas desta vez, a contratação de serviço técnico especializado intelectual, a elaboração do projeto executivo para uma nova rodovia. Fase preparatória, também chamada de fase interna, é quando o poder público organiza tudo antes de abrir oficialmente a licitação. Vamos ver os passos. Primeiro, são realizados estudos preliminares, como a definição do traçado básico da rodovia e os estudos ambientais iniciais. Por exemplo, o traçado que pode ter que desviar de uma área de preservação, o que já é considerado nesse momento do projeto. Em seguida, é elaborado o termo de referência, que define com precisão o escopo do projeto executivo. Isso inclui estudos geotécnicos, topográficos, o projeto geométrico, terraplanagem, pavimentação, sinalização e muito mais. Por exemplo, se a rodovia passará por terreno instável, será exigido um estudo geotécnico detalhado para evitar riscos de deslizamento. Isso precisa estar claro no termo de referência para que as empresas saibam exatamente o que entregar. O órgão público também elabora um orçamento base, com base em tabelas oficiais, como o SINAP ou o SICRO. Ele vai estimar o custo justo para a elaboração do projeto executivo. Aqui, define-se o critério de julgamento. Como estamos tratando de um serviço de alto conteúdo intelectual, a elaboração de um projeto complexo de engenharia,
O mais comum é adotar o critério de melhor técnica ou técnica e preço, privilegiando a qualidade do projeto. Com tudo pronto, é elaborada a minuta do edital e o setor jurídico faz a análise legal. Só após esse parecer é que o edital pode ser publicado. Agora, começa a fase externa, o momento em que o processo vai a público e as empresas disputam a contratação. O edital é publicado no PNCP e outros canais oficiais. A partir daqui, qualquer empresa interessada pode participar, desde que atenda aos requisitos. As empresas de engenharia consultiva apresentam suas propostas técnicas, detalhando a metodologia, a experiência da equipe e projetos semelhantes já realizados. Também apresentam uma proposta de preço. Nesse sentido, uma empresa pode destacar que já executou 10 projetos rodoviários em terrenos similares, o que aumenta sua nota técnica. Primeiro, são avaliadas as propostas técnicas. Somente aquelas que atingem a nota mínima seguem para análise de preço. Se o critério for técnica e preço, aplica-se uma fórmula ponderando ambos os fatores. A empresa mais bem classificada precisa comprovar sua habilitação, ou seja, que tem capacidade técnica, jurídica, fiscal e trabalhista para executar o contrato. Após isso, vem a adjudicação e a homologação do resultado. Com tudo certo, é assinado o contrato e a empresa vencedora começa a elaborar o projeto executivo da rodovia. Então, recapitulando, na fase preparatória, o poder público define o que quer contratar e como. Na fase externa, as empresas apresentam propostas e disputam o contrato. Tudo isso com o objetivo de garantir um projeto de qualidade, com técnica, segurança e boa gestão do dinheiro público. Encerramento. Que tal fazermos um resumo rápido? A concorrência é considerada uma modalidade genérica e destinada a contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Qualquer interessado pode participar, e o julgamento é objetivo e transparente. Tudo isso está previsto no artigo 28 da Lei 14.133 de 2021. Curtiu? Agora você já manja da modalidade concorrência. Se quiser entender outras modalidades da nova Lei de Licitações, fique ligado aqui no nosso canal.